Boa noite a todos. Vamos assim iniciando o nosso encontro com o Evangelho. Deixa eu mutar todo mundo aqui. E é com muita alegria, com gratidão, que nós nos encontramos aqui reunidos em nome de Jesus, buscando, através dos conhecimentos dessa mensagem tão maravilhosa que é o Evangelho, a força, a luz em nosso caminho, para que a cada dia possamos superar as nossas dificuldades e que a verdade do Evangelho possa nos sustentar, nos fortalecendo, nos conduzindo nesse caminho libertador, onde a cada dia nós vamos tendo a certeza maior de que Jesus está ao nosso lado, de que Deus, nosso Pai, nos ama tanto e que provém tudo aquilo que nós precisamos. Basta que nós abramos o nosso coração e busquemos esse amparo. E hoje nós estamos aqui, Jesus, reunidos, buscando o seu amparo, buscando a luz, a força, a coragem, para perseverarmos no aprendizado dos seus ensinamentos. Ilumine a nossa mente, Jesus, para que tenhamos condições de compreendermos essa mensagem e a coragem de colocarmos em prática, de perseverarmos, repetindo tantas vezes quantas forem necessárias essas lições tão fundamentais para a nossa vida. Que os mentores amigos que estão aqui conosco nos fortaleçam, nos amparem, nos acompanhem, iluminando sempre o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos, em 1965, no mês de maio, o Chico Xavier e o parceiro dele de psicografia, o médico Valdo Vieira, eles foram convidados a visitar os Estados Unidos. E foi a primeira viagem internacional do Chico. Então, tem várias passagens que o Chico conta, não é, da sua viagem ali. E por que eles foram para lá? Porque naquela época, a doutrina espírita estava começando a se expandir, a ser divulgada nos Estados Unidos, e alguns centros espíritas estavam sendo fundados. Então, durante 2 meses, o Chico e o Valdo Vieira, eles visitaram vários grupos, não é? E visitaram 9 estados ali, né, americanos, conhecendo aquelas instituições, divulgando a doutrina espírita, e também ele era levado, não é, a outras instituições americanas, a bibliotecas, a conhecer toda aquela região. Bom, quando eles estavam ali na Califórnia, porque um centro foi fundado ali em Los Angeles, eles foram levados pelo Cicerone dele ali, para conhecer ali em Hollywood o cemitério do Memorial Park. Esse cemitério tem vários túmulos, né, várias pessoas famosas, né, do show business, da indústria do entretenimento, estão enterradas ali. E é nesse cemitério também que está enterrada Mary Moore, né, uma das mais famosas estrelas do cinema, considerada, né, o símbolo sexual, ícone de popularidade, até hoje, né, uma figura que está ali na mídia. Bom, e quando Chico estava lá no cemitério, ele viu, né, espiritualmente, claro, um velho conhecido que acompanhava ele, às vezes, em algumas localidades, o espírito de Humberto de Campos, que assinava, né, agora as suas obras como Irmão X. E ele ficou observando a cena da aproximação do Irmão X e viu ali quando o Irmão X se aproximava ali de um túmulo e ao longe ele, junto com outro companheiro que estava ali com ele,
se aproximando, né, de uma pessoa e começando a conversar. E Chico, então, identificou que o Humberto de Campos estava ali se aproximando da atriz Marilyn Monroe. A Marilyn já estava enterrada há 3 anos, né, desde a morte dela em 1962. E nesses 3 anos, a imprensa continuava especulando sobre as circunstâncias da sua morte. Se tinha sido uma armação da máfia, de FBI, ou se alguém tinha matado por outro motivo, ou se ela tinha se suicidado, né? Porque ela morreu no auge do sucesso, com 36 anos, por uma overdose de tranquilizante. Essa entrevista, essa conversa que Humberto de Campos fez com a Marilyn, foi depois, né, psicografada pelo Chico, publicada num livro do Humberto de Campos, né, Irmão X, chamado Estante da Vida, em 1969. E eu escolhi esse diálogo, essa entrevista, né, para a nossa reflexão de hoje, porque ela mostra a importância de viver o máximo possível de acordo com as leis divinas. O quanto nós temos que agradecer pela bênção da reencarnação, que nos dá sempre oportunidade de aprendizado, e qual é a consequência, quais são as consequências das nossas escolhas, não é? Aqui, quando nós nos deparamos com essas escolhas, quando retornamos para o plano espiritual. Humberto de Campos, ele tem toda a sua maneira característica de escrever, então eu vou ler na íntegra esse relato, para nós não perdermos assim nenhum detalhe, não é, desse diálogo. Então vamos lá. Bom, o Humberto ele começa então descrevendo a chegada dele ali no cemitério. Então ele diz assim: caminhávamos, alguns amigos, admirando a paisagem do Wilshire Boulevard, em Hollywood, quando fizemos uma parada, ante a serenidade do Memorial Park Cemetery, entre o nosso caminho e os jardins de Glendale Avenue. A formosa mansão dos mortos mostrava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física. E entramos. Tudo no interior era tranquilidade e alegria. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintava de verde novo, numerosas entidades iam e vinham, muitas delas escoradas umas nas outras, à feição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros em pátio de hospital agradável e extenso. Numa esquina que se alteava com o terreno, 2 laranjeiras ornamentais guardavam acesso para o interior de pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram além sobre o apreço do mundo. A um canto, lia a inscrição Marilyn Monroe, 1926-1962. Surpreendido, perguntei a Clinton, um dos amigos que nos acompanhavam: estão aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros, os desencarnados de longo tempo no mundo espiritual? Veja, nós estávamos em 1965, ela desencarnou em 62, e Humberto de Campos desencarnou em 34. Então, a Marilyn nasceu em 26. Então, veja, a fama dela foi feita tudo, ele já tinha muito tempo no plano espiritual, não é? Mas assim, mesmo assim, eles souberam. E aí, esse amigo, né, dele, orientador, o Clinton, respondeu: sim. Porém, não se detenha a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva e você pode encontrá-la aqui e agora. Como? Né? Respondeu Humberto. O amigo, então, indicou o frondoso olmo chinês, que é um tipo de árvore, aquela árvorezinha, sabe que faz o bonsaizinho, aquele formato? Só que ela era grandona, cujas galhas compõem
um refúgio verde que estava ali naquele recinto. E disse: Veja, ele está ali descansando, de certo em visita de reconforto e reminiscência. A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeça loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Marilyn Monroe, pois era ela, exibia a face desfigurada e os olhos tristes. Informados de que nos seria lícito abordá-la para alguns momentos de conversa, aproximamo-nos respeitosos. Clinton fez a apresentação e aduzi. Sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? Sim, e por que não? Acrescentei. A sua experiência pessoal interessa a milhões de pessoas no mundo inteiro. E o diálogo prosseguiu. E Marin disse: uma experiência fracassada. Uma lição, talvez, respondeu Humberto. Mas em que lhe poderia ser útil? E Humberto diz: a sua vida influenciou muitas vidas e estimaríamos receber, ainda que fosse um pequeno recado de sua parte para aqueles que lhe admiram os filmes e que lhe recordaram no mundo a presença marcante. Quem gostaria de acolher um grito de dor? Ora, a dor instrui. Fui mulher como tantas outras e não tive tempo nem disposição para cogitar de filosofia. Mas fale mesmo assim, insistiu ele. Bem, então, diga às mulheres que não se iludam a respeito de beleza, de fortuna, de emancipação, de sucesso. Isso dá popularidade. E a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral no circo do cotidiano. Então, a senhora admite que a mulher deve permanecer no lar de maneira exclusiva? Não. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade, tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. E agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. E Humberto narra: pensei alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira, dali mesmo em Hollywood, e completei. Miss Monroe, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Especialmente. Por quê? Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência. E com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem. Toda vez que a mulher foge à obrigação de amar nos filhos a edificação moral a que é chamada. Deseja, então, dizer que o sexo pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Seria possível clarear um pouco mais esse assunto? Não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. No entanto, proponho-me afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo no campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais.
e se não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, venha a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Miss Monroe, devo asseverar-lhes, não sem profunda estima por sua pessoa, que o suicídio não lhe alterou a lucidez. A tese do suicídio não é verdadeira, como foi comentada. Os vivos falam acerca dos mortos, os que lhe vêm à cabeça, sem que os mortos lhes possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse problema. A morte me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Na verdade, na época me achava em profunda depressão. Desde menina sofri altos e baixos em matéria de sentimento por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis, nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e de fé, ingeri quase semi-inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Conseguiu dormir na grande transição? De modo algum. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência a me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Gritei apavorada, sem saber de imediato identificar-me, porque achava que estava me movendo e falando ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que eu largara. Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados, que mais tarde, vinha saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que se seguiu com meu corpo inerme. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento, que eu lhe peço permissão para não relembrar. Será possível nos explicar por que terá experimentado essa agudeza de percepção justamente no instante em que a morte, de modo comum, traz anestesia e repouso? É que efetivamente eu não tive a intenção de fugir de existência, mas no fundo estava classificada no suicídio indireto. Desperdicei minhas forças em nome da arte, entreguei-me a excessos que me atrapalharam, me arrasaram as oportunidades de elevação. Ultimamente, fui informada por amigos daqui de que não me foi possível descansar após a desencarnação, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa de amigos de espíritos vampirizadores, a cujos propósitos eu mesmo me uni por falta de discernimento quanto às leis que regem o equilíbrio da alma. Ora, compreendo que você tem agora valiosos conhecimentos em torno da obsessão. Sim, hoje eu creio que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência do mundo se decida a estudar os problemas e resolvê-los. A entrevistada mostrava sinais de fadiga, e pelos olhos da enfermeira que lhe guardava a cabeça no regaço amigo, percebi que não me cabia avançar. Miss Monroe, foi um prazer para mim este encontro em Hollywood. Podemos acaso saber quais são na atualidade os seus planos para o futuro? Ela emitiu um novo sorriso em que se misturavam a tristeza e a esperança. Manteve silêncio por alguns instantes e afirmou: na condição de doente, primeiro quero melhorar. Em seguida, como aluna no educandário da vida, preciso repetir as lições e provas em que fali. Por agora, não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Pronunciei algumas frases curtas de agradecimento e despedida. Ela agitou a pequenina mão num gesto de adeus.
Logo após, alinhei essas notas à guisa de reportagem, a fim de pensar nas bênçãos do Espiritismo evangélico e na necessidade da sua divulgação. Meus amigos, quantas coisas nós poderíamos falar desse depoimento? Em primeiro lugar, não é? Deus permite que nós recebamos esse tipo de comunicação, porque ao sabermos das consequências de determinados comportamentos que as pessoas vivenciaram, das consequências desses comportamentos, que nós possamos olhar para nós mesmos e perceber se estamos indo pelo mesmo caminho, ou se ainda um dia tivermos a vontade de fazer, que aquilo já possa causar um breque. Esses fatos narrados aconteceram, essa mensagem, não é, foi dada há 57 anos, mas os fatos, né, há quanto tempo ali, não é? E como são atuais? A vida glamourosa, a beleza, o luxo, o sexo, a fortuna, né, esse sexo inconsequente que ela falou, continuam seduzindo. Os apelos da matéria continuam assim entorpecendo os nossos sentidos, e com isso nós vamos dando vazão a comportamentos que estão arraigados ainda em nosso íntimo. Esses comportamentos não se justificam mais nos dias de hoje. Nós estamos vivendo, não é, essa transição, essa entrada para um mundo de regeneração que pede com que nós nos libertemos desses instintos primários e possamos assim desenvolver a nossa consciência cósmica. E o que significa isso? Que nós necessitamos aprender a conduzir as nossas emoções com equilíbrio, deixar para trás tudo que não serve mais e aprender a valorizar o que realmente nos traz felicidade. Que nós vivemos hoje, um tempo em que nós temos tudo ao nosso dispor, todas as facilidades, a tecnologia, a liberdade. Mas ao lado de tudo isso, o que nós percebemos? A insatisfação, a carência. Por que as pessoas dizem, não é, que são tão insatisfeitas? Por que esse vazio interior que faz com que as pessoas busquem desesperadamente a satisfação na matéria? Roupa, carro, viagem, cargo, festas, uso de entorpecentes, do álcool, do tabaco, todas essas coisas que trazem alegrias momentâneas. A Marilyn teve tudo isso, e o que aconteceu? O relato dela foi muito sincero. Então, nós sabemos que, na verdade, só há felicidade, só há realização verdadeira quando nós vivemos de acordo com as leis de Deus. O espírito Hermance Dufault, que participou como encarnada, não é, da codificação, uma médium que por através dela respondiam os espíritos ali, auxiliaram então Kardec, no livro Emoções que Cura, trazida pelo médium Adelaide Oliveira, ela ensina que a insatisfação é um indicador de que nós estamos precisando tomar consciência sobre o que nós queremos ou não queremos da nossa existência. Então, veja, se nós estamos insatisfeitos, é porque algo está incomodando. Porque nós somos filhos de Deus. A nossa consciência guarda as leis divinas. Então, chega um momento em que nós estamos cansados de ir contra essas leis. E nessa hora a consciência vai apitando e vai dando então para a gente o quê? Toda essa sensação desse vazio. A doutrina espírita esclarece de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde iremos.
Então, nós sabemos que nossa vida tem um objetivo. Nós aprendemos que nós somos filhos de Deus, que nós somos criados para desenvolvermos o amor e a sabedoria. A doutrina nos ensina que nós temos nas várias existências corporais oportunidades infinitas de aprendizado e que nessa nossa trajetória, cada um de nós tem a liberdade para escolher o caminho que ela quer seguir. Acontece que os erros, os enganos, os desvios de rota precisam ser corrigidos, porque são contrários às leis. Agora, os acertos nos tornam aptos a desenvolvermos cada vez mais habilidades. E com isso nós vamos aprendendo a conquistar o equilíbrio e a paz. Então, como ficou bem claro nessa lição, nessa narrativa, cada um de nós escreve a sua própria história e reencarna com a oportunidade mais adequada para o reajuste com as leis. Então, essa história de Marilyn nos faz pensar: qual a história que eu estou escrevendo? Quais são as pegadas que eu estou deixando? O que eu quero para a minha vida? Eu estou me reabilitando? Eu estou me libertando das ideias e dos comportamentos equivocados? Como fazer diferente? Como fazer para ser melhor? Jesus já trouxe todas essas respostas. E ele nos ensinou a amar. Nos ensinou a mudar o nosso jeito de agir para avançar. Lembram-se que toda vez que ele curava, ele dizia: tua fé te salvou, vá e não peques mais. Então ele mostrou que nós temos uma força muito grande dentro de nós para reagir. Mas ele orientou que, olha, muda o rumo da sua vida, porque se continuar com o mesmo comportamento, a dor vai voltar. Porque a dor é resultado do desequilíbrio, do descumprimento das leis divinas. Então, assim como a Marilyn, todos nós já retornamos ao plano espiritual e ao nos depararmos com a nossa própria consciência, nós encontramos o quê? A alegria de termos conseguido nos libertar dos padrões indesejados ou encontramos a frustração, a tristeza de percebermos que seguimos o caminho da satisfação e do gozo, que na realidade significaram um grande engano para cada um de nós. Um outro livro do mesmo médium, ditado pelo espírito Dr. Inácio Ferreira, chama Amor Além de Tudo. E nesse livro, que ele muito bom, que ele fala, né, do estado, principalmente, né, dos espíritas que retornam ao plano espiritual, iludidos, achando que o espiritismo salva. Não é o espiritismo que salva, né? É aquilo que nós fazemos dele, a nossa vivência. E ele narra ali orientações do espírito Modesta Cravo, que fundou o sanatório de Uberaba e conviveu com ele, né, quando estavam aqui na Terra. Então, a Modesta, ela diz, claro, reitera o que vários outros espíritos já disseram, que nós agimos dessa mesma maneira insensata há milênios e milênios e milênios. E porque nós não mudamos o comportamento, o que acontece? Nós desenvolvemos feridas emocionais. E essas feridas emocionais, como elas se manifestam? Através da frustração, do mau humor, da mágoa, daquele desapontamento contínuo, crônico com a vida. E isso vai causando muita dor e sofrimento. Então, vejam, mais uma vez, nós não é responsáveis por tudo que acontece. Então, quando estamos no plano espiritual, vamos, claro, né? Nem todos têm, mas quando temos, né,
essa lucidez de reconhecer tudo isso, nós queremos, como diz a Mary, reencarnar. Mas quando nós encarnamos, nós esquecemos as nossas responsabilidades e nos deixamos levar por ilusões que entorpecem a nossa mente. E aí nós carregamos a ilusão de que nos achamos donos da verdade, a ilusão de que somos superiores, a ilusão de que somos muito bons, a ilusão de que somos bons porque temos poder, ou que somos melhores porque temos algum cargo, algum destaque na sociedade, a ilusão de que porque somos espíritas somos melhores que os outros, então já estamos com o nosso lugarzinho garantido, não é? Ilusão de que riqueza é sinônimo de felicidade. Muitos trazem a ilusão de que se preocupar com as coisas do espírito é coisa de gente ignorante. Ilusão de que se estamos nervosos, para relaxar precisamos de um cigarro, precisamos de uma bebida alcoólica. Nossa, e milhares de outras ilusões. Então, o que acontece conosco, que estamos hoje aqui reunidos, querendo aprender os ensinamentos de Jesus dentro dessa doutrina tão esclarecedora? Nós aprendemos que Deus não nos desampara e que nós, então, não estamos sozinhos e que Deus sempre enviou seus mensageiros para abrir os olhos da humanidade. Então, nós permanecemos na ilusão porque nós queremos. A história está cheia de exemplos de filósofos, de profetas, das pitonisas, que traziam, assim, com seus ranços, com seus enganos também de encarnados, mas, de uma maneira geral, diretrizes dessas leis divinas, orientações. Mas deixando, às vezes, de lado tudo isso, Jesus foi o maior de todos os enviados, de todos os mensageiros de Deus. E Jesus nos deixou o quê? A verdade que liberta. E a mensagem de Jesus foi resgatada pela doutrina espírita. Essa doutrina que nos convida a reconhecer a enxergar, a identificar os nossos rastros espirituais, a tomar consciência dos nossos enganos, a identificar as nossas imperfeições morais. Lembram que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que diz do egoísmo e do orgulho, as duas chagas da humanidade? Então, o egoísmo e orgulho são duas forças, né, muito poderosas que nós temos, que causam muito sofrimento. E quando nós conseguirmos identificar essas forças em nós, nós vamos conseguir libertar a nossa consciência. Essa é a mensagem do Evangelho, né? Então, através dele, nós vamos nos libertando, nós vamos o quê? Procurando fazer aquela nossa viagem interior, através do autoconhecimento, identificar essas forças e nos transformarmos. Isso vai nos auxiliar a sairmos desse estado de ilusão e aos poucos conquistarmos a lucidez. É um processo longo, contínuo, mas precisa ser feito. Mary Monroe deixou claro que ela se deixou levar pelas ilusões. E lembram-se que ela falou ainda que seu comportamento acabou atraindo a presença de obsessores? Kardec explicou que a obsessão é a ação maléfica de um espírito sobre outro. E como é que se estabelece essa ligação? Através do pensamento, da afinidade, não é? Da sintonia entre o pensar e o sentir. Então, dois iguais se atraem. Se dois iguais se atraem, significa que ninguém é vítima, uma vez que nós nos associamos com aqueles que pensam, agem e sentem como nós. É por isso que eles conseguem se aproximar, porque tem essa liga. Mas também há casos de obsessão causados por desajustes provocados em vidas anteriores. Quantas vezes será que nós já não causamos um mal, né, para alguém que se sente
tão machucado e resolve se vingar? Será que nós também já não fomos esses vingadores com o que já fizemos conosco? Então, nesse caso, nós podemos não estar em sintonia de sentimento com esses obsessores vingativos, mas os espíritos explicam que a nossa consciência culpada é que permite essa conexão. Então, foi por isso que Jesus viveu e pregou sobre o amor. Porque o amor é a profilaxia e a terapêutica de todos esses males. Então, de toda a obsessão, o amor é a profilaxia, o amor é a cura. Porque quando nós fazemos algo de bom para alguém, quando nós praticamos a caridade, por isso que está lá fora da caridade não há salvação, o nosso ser se enche de satisfação, de alegria verdadeira, uma alegria permanente. O que acontece com o nosso coração? Ele se aquece e nós criamos ao nosso redor um campo energético que funciona como escudo protetor. O amor nos convida a essa ação consoladora em favor das necessidades do próximo. E quando nós trabalhamos em benefício do mais necessitado, nós aprendemos a olhar para o nosso íntimo. E olhando assim para o nosso íntimo, nós vamos despertando através da caridade, não é? Os nossos melhores sentimentos. Nós vamos ficando mais sensíveis com a dor, nós vamos desabrochando o altruísmo, a solidariedade, a misericórdia. E ao mesmo tempo que nós estamos desabrochando e deixando esses sentimentos tão maravilhosos se desenvolverem aqui, nós vamos trabalhando a nossa autoiluminação. E nos autoiluminando, nos conhecendo, deixando extravasar tanta coisa maravilhosa que nós temos porque somos filhos de Deus, nós vamos o quê? Nos libertando. Porque à medida que nós acolhemos o outro, olha que interessante, nós também vamos aprendendo a nos autoacolher, a nos amar, apesar de todas as atitudes inadequadas que nós já cometemos em nossa trajetória de espírito imortal. Porque veja, ora, nós não temos consciência do que nós fizemos no passado, mas só que suponhamos que nós somos aqueles que matamos, destruímos, acabamos com a vida de um monte de pessoas. O arrependimento vem, mas às vezes também, né, nós não conseguimos nos libertar da culpa. Essa culpa que é uma luzinha que permite a conexão. Então, veja bem, conscientemente, nós não nos sentimos culpados por nada, mas no inconsciente, sim. Agora, quando nós vamos olhar e falar, meu Deus, eu sou esse monstro que fui capaz de fazer isso, eu não me perdoo, isso é um horror para todos nós. Mas quando nós vamos ajudando aquela criatura com muito amor e passando, né, por cima do julgamento do que ela fez ou deixou de fazer, nós vamos quando olhar para nós e falar, puxa vida, por que não eu também me acolher? Por que não também, não é? Eu compreender que assim como o outro, eu também fiz escolhas equivocadas, mas eu sou um espírito imortal. Então eu vou conseguir me libertar. Eu vou conseguir, então, criar condições, aproveitar as condições que são criadas por Deus para desenvolver, então, todas essas qualidades de amor que eu tenho latentes em cima de mim, dentro de mim, não é? Então, voltando à nossa história, no balanço da vida, o que a Marilyn fez? Ela reconheceu que precisava repetir as lições e as provas que ela faliu. Para isso, ela precisava reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Então, o processo é sempre esse: recomeçar para acertar. Então, quantos milênios nós vamos vindo assim? Não sei responder. Mas vamos ter esse depoimento, então, dela como um alerta, não é? Para todos nós, para que prestemos, então, atenção em nossa vida. Vamos nos perguntar: quais lições novas eu preciso aprender? O que eu estou precisando refazer? Como estão as minhas escolhas? Estou prestando atenção no que eu faço?
Estou prestando atenção nos meus sentimentos? Que história de vida eu estou escrevendo? Que rastros eu estou deixando? Com certeza, todos nós queremos o melhor para nós. Então, vamos agir. Temos o amparo, o acolhimento, a ajuda espiritual. Mas o trabalho, a responsabilidade é só nossa. Tudo que acontece conosco tem uma razão, nós já aprendemos. E a dor é um processo de aprendizado provocado por nós. Por isso, nós não vamos entrar em desespero. Se esse é um recurso educativo, vamos confiar, pedir força, coragem para prosseguirmos, lucidez para fazermos as escolhas mais adequadas. E vamos fazer como aqui na Terra fazem aqueles grupos de autoajuda, por exemplo, nos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje eu vou evitar o primeiro gole. Então, só por hoje eu vou conseguir fazer o melhor. Só por hoje eu não vou fazer aquilo que eu identifiquei que é algo que ainda que eu preciso corrigir. Por quê? Se esses comportamentos inadequados ficaram enraizados em nós de tanto nós repetirmos esses comportamentos nas nossas existências, então vamos agora começar a repetir bastante os comportamentos mais adequados, vivenciar as orientações de Jesus, e assim, de tanto repetir, nós vamos o quê? Tornar esses comportamentos adequados os nossos novos modelos e vamos conseguir deixar de lado tudo aquilo que não serve mais. Hoje nós aqui escolhemos seguir Jesus. Então, tenhamos força e perseverança, porque graças a Deus nós já demos o primeiro passo. E só para lembrar, nesse livro que eu comentei, não é? Que é aqui Amor Além de Tudo, o Dr. Inácio nos informa que Mary Morrow já reencarnou. Então, desejamos que ela tenha o equilíbrio para o aprendizado necessário, assim como todos nós. Muita paz, muita luz e muitas reflexões para essa semana. Alguém tem algum comentário a fazer? Então, vamos ao nosso encerramento. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez essa oportunidade e que a tua luz, o teu amor, se espalhe pelo nosso planeta, levando lucidez a todos os corações, para que possamos aprender a respeitar, a amar, a compartilhar. Que possamos, assim, Jesus querido, fazermos diferença nessa existência, utilizando, Senhor, todos os recursos que Deus nos coloca nas mãos para sermos pessoas melhores. Vibramos assim, Senhor, começando pela caridade com o nosso pensamento, com as nossas orações e projetando tudo o que temos de melhor em nós, em benefício do nosso planeta, para que haja amor, para que haja paz, para que haja saúde, que todos os doentes sintam, Senhor, o lenitivo das suas dores, vibrando coragem, bom ânimo, para que eles possam enfrentar esses momentos de aprendizado, vibrando, despertar a todos os espíritos que ainda, para todos nós, não é? Mas especialmente aqueles que ainda estão tão arraigados nesses comportamentos do sexo desregrado, de todas as viciações, para que consigam encontrar força, despertar e se libertar. Vibrando, Senhor, para que haja paz em todos os lugares onde há guerra. Vibrando para que todos os dirigentes possam, Senhor, despertar para a ética, para a moral, para a responsabilidade que assumiram ao governar os seus países. Vibremos para que as pessoas de bem que se comprometeram, Senhor, a levar a ordem e o progresso a todas as nações, possam chegar aos postos de comando. E que todos aqueles comprometidos, Senhor, com o desvio, com o mal,
possam ser afastados, vibrando, Jesus querido, pelo nosso discernimento na escolha dos representantes, vibrando para que os lares tenham ajuste, amor, compreensão e respeito, vibrando para que todos os trabalhadores do bem possam perseverar, levando essa ajuda a tantas pessoas necessitadas. E assim, Senhor, vibrando por toda a espiritualidade, desencarnada em condições dolorosas, que sejam acolhidos pelas equipes de resgate, que tenham aceitação, a fim de que sejam encaminhados para o acolhimento adequado, vibrando por todos aqueles que estão na Terra, passando por situações tão difíceis, provações tão dolorosas, que recebam a nossa vibração de força, que elas despertem seus corações à fé, para que através da fé elas encontrem tudo o que elas precisam para vencer esses desafios com muita paciência e esperança. E assim, que nós também possamos receber de Jesus essas vibrações de força, que possamos ter essa lucidez de fazermos as escolhas mais adequadas, essa força, essa coragem de perseverarmos no aprendizado e na vivência do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.